Olá, eu sou o Roberto Chagas, está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje eu quero falar sobre uma pergunta que tem feito na minha rede social, onde muitas pessoas têm uma dúvida tremenda sobre como era a vida do apóstolo Paulo. Mas antes, porém, fique aí com a vinheta do programa e eu já volto. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação Roberto Chagas. Pois bem, muitos têm me perguntado várias questões dentro da Bíblia que não têm resposta. Se Adão e Eva foram realmente os primeiros casais, o primeiro homem e mulher que estiveram aqui na terra, se Deus colocou foi Adão e Eva primeiro ou se teve um casal antes, se Adão teve outra mulher a não ser a Eva. Muitos já me fizeram essa pergunta e eu já tive o prazer de explicar para vocês. Mas hoje a pergunta que tem me feito é a questão sobre Paulo. Paulo antes era Saulo. E Paulo ele fala muito em suas cartas para casais, ele dá instruções para casais. E algumas pessoas têm me perguntado como Paulo pode dar instrução sobre uma vida amorosa, sobre casamento, se a Bíblia não fala que Paulo era casado. Se a Bíblia não diz sobre essa questão. O que você entende quando você lê ali que Paulo está falando sobre essas instruções com um conhecimento tão grande, tão profundo das explicações que ele dá entre homem e mulher, de um conhecimento que ele tem ali extraordinário de convivência, se a palavra não está citando que ele é casado. Ou da mesma forma, já me fizeram essa pergunta com Josué, porque na palavra não diz que Josué era casado. E eu já expliquei aqui também sobre essa questão. Já falei em outro podcast sobre essa questão, pois Josué, ele sim foi casado, onde ele diz, já ali, que no finalzinho ali já da sua fase como liderança, ele diz que ele e a sua casa servirão ao Senhor. Então, Josué, ele era casado, ele teve filhos. E agora, Paulo, qual que é a situação ali de Paulo, se ele era casado ou não, para ter tanta instrução assim para explicar. Então vamos voltar no início, quando Paulo se chamava Saulo. Saulo vem de uma família onde ele convive nos melhores lugares, onde ele frequenta as melhores festas, onde ele está sempre envolvido com famílias que têm um poder aquisitivo muito alto. Ali foi bem provável que Saulo tenha conhecido até o apóstolo Marcos e até o próprio Mateus poderiam ter convivido juntos devido ali à família que tanto o apóstolo Marcos como o apóstolo Mateus tinham, pois eles também tiveram família, tiveram pais que tinham um poder aquisitivo um pouco mais alto. Então vamos compreender aqui a questão de Saulo, que hoje há uma questão de relacionamento que ainda compreende com o que acontecia naquela época. Hoje ainda acontece alguns casamentos que são entre os filhos, sejam menores ou maiores, arranjados. Muitas vezes, um casal que nem ainda tem filho já entra num acordo, entre aspas, comercial,
político para que seus filhos possam se casar. Então, Paulo vinha de uma família que pode ter acontecido desta forma, pois nós sabemos que a história de Saulo, quando ele está estudando com Gamaliel, quando ele vem ali de uma faculdade, né, uma das melhores faculdades, e ali é bem provável que não havia somente meninos, talvez houvessem também, junto ali estudando, algumas meninas também. Não se fala isso na Bíblia, mas pode acontecer que havia também algumas meninas que poderiam ter essa oportunidade de participar dos estudos. Não era comum naquela época, mas não podemos deixar de acreditar que isso possa ter acontecido. E Saulo, vindo de uma família onde havia tradições, onde havia ali já uma questão de os pais fazerem acordos políticos, assim como os grandes reis que casavam seus filhos para que não houvessem ali uma questão financeira política que pudesse fazer com que o seu reino fosse afetado ou até ter uma guerra entre eles. Então, para que houvesse paz, que houvesse uma transição ali financeira entre os reinos, havia ali os casamentos por interesse. E Paulo, como Saulo naquela época, ele pode ter se casado sim, porque já era uma tradição ali de judeus casarem seus filhos muito novo. Então, Saulo, ele poderia ter sido casado antes mesmo de sua conversão, porque o conhecimento que ele tinha, o conhecimento que ele estava passando ali para as famílias, aos casais, era grandioso. E aquilo dá-nos a entender que não era somente revelação divina, era de alguém que também teve a prática de um relacionamento. Ele conviveu a situação para dar esse tipo de explicação, para mudar algumas situações com os casais. Mas por que, talvez você esteja me perguntando, por que na Bíblia não se fala nisso? Então vamos dar continuidade, ele ainda como Saulo. Ali ele estuda com Gamaliel, ele começa ali a ter os seus pensamentos, as suas prioridades, ele começa a crescer, ele se casa com uma mulher que tem o mesmo pensamento que ele, onde as famílias têm o mesmo interesse, não somente financeiro, mas também religioso, porque Saulo ele começa a perseguir ali os apóstolos e aqueles que falavam de Cristo por questão religiosa, onde ele achava que o que ele estava fazendo era correto, e isso ele tinha apoio de quem? Da sua família, dos familiares, de amigos e provavelmente da sua esposa e da família da sua esposa. Então, tudo que ele fazia, ele era apoiado, porque é comum o homem, quando ele tem uma atitude e a mulher o apoia, ela está sempre do lado dele. Não está falando que essa mulher seguia com ele para perseguir as pessoas, mas é bem provável que ela, mesmo estando em casa, já tendo até filhos de Saulo, ela o apoiava em todas as suas atitudes, que é o que acontece muito nos tempos de hoje. E o que acontece ali a partir do momento que Saulo tem o seu encontro com Cristo? Ele muda o seu comportamento, ele muda as suas atitudes, ele muda o seu jeito de ser. E tem uma mudança radical na vida de Saulo, onde até o nome agora é trocado. Então todo o apoio, todas as coisas que ele tinha ali quando era Saulo, ele vai começar a não ter mais. Os seus pais não vão entender e compreender porque ele agora, ao invés de perseguir, ele está apoiando.
A sua família não vai compreender porque ele que antes pegava ali até um dinheiro financeiramente para seguir com o intuito de matar, de tirar a vida daqueles que eram pregadores da palavra. E agora ele estava fazendo ao contrário e estava até apoiando financeiramente com o dinheiro que recebia. Então isso daí já tem um corte total financeiramente com a questão de Paulo. E se ele for casado, a mulher e os pais, a família desta mulher, vão gostar do que Paulo agora está fazendo? Porque antes ele era Saulo quando casou com ela? É evidente que não, pois o pensamento deles é outro, totalmente diferente. Então ali é bem provável que houve uma separação, que essa que foi a mulher de Saulo, que agora ela Paulo, não queria mais nem ver ele na frente. Pois tudo que ela achava dele, tudo que ela concordava dele, agora ele está fazendo ao contrário. E ali já não tem mais um relacionamento igual como era. Os filhos que também ele poderia ter tido com esta mulher, também não vão acompanhar o pai, porque nós sabemos que hoje não é diferente. Normalmente, quando há uma separação, os filhos apoiam a mãe, ficam com a mãe. Por esse motivo é que ali os filhos não são citados, a mulher não é citada, pois ele está com uma vida nova, ele está com um renovo. Mas ele deixa bem claro que ele tem uma experiência, ele deixa bem claro que ele tem conhecimento. Então a palavra, ela não diz que ele era casado, mas tudo leva a crer, pelas tradições que eram daquela época, e acontece ainda no tempo de hoje, que um casamento arranjado pode ter acontecido com ele. Não é difícil de nós acreditarmos indo por essa linha de pensamento. Não é difícil nós crermos que Saulo foi casado, teve filhos, mas que após a sua mudança, que após ele ter encontrado com Cristo, tudo isso mudou e ele acabou ficando ali sozinho, porque ele deixa bem claro ali, não que ele está vivendo o celibato, porque ele quer, porque ele diz, é melhor que muitos de vós sejam como eu. Sejam como eu, que está vivendo uma vida hoje sem mulher. Mas ele provavelmente já teve sim uma esposa, teve uma companheira e teve seus filhos. Qual é a sua opinião? Você concorda com esse argumento? Você concorda com essa linha de pensamento? Você tem todo o direito de não concordar. Por esse motivo, está aparecendo aí a minha rede social. Entre em contato conosco, faça a sua pergunta, deixe o seu comentário, para que você possa, talvez, se tornar, aqui com a sua pergunta, o próximo vídeo. Estamos aqui para esclarecer tudo que está na Bíblia. Então, nós vamos aqui sempre buscar o conhecimento que pode ali estar para responder a você biblicamente. Até o próximo vídeo, assim querendo Deus.